Acordei e estava ligado o maçarico. Sem neurose, não era nem 9 da manhã e a minha caxanga parecia que estava derretendo. Não dava nem mais para ver as infiltração na sala, estava tudo seco. Só ficou as manchas, a santa, a pistola e o dinossauro. Já estava dado que o dia ia ser daqueles que tu anda na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo que nem alucinação. Para tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo do capeta. Eu li O Sol na Cabeça. O Sol na Cabeça foi escrito por Giovanni Martins e publicado em 2018. Esse é um livro de contos. São 13 histórias que trazem como protagonistas jovens habitantes das favelas cariocas. Na galeria de personagens nós temos pichadores, usuários de drogas, soldados do tráfico, vítimas da segregação racial e social que tão bem caracterizam o nosso país. Uma coisa que precisa ser dita, que ainda precisa ser dita, é que o Giovanni habita o mesmo espaço dos seus personagens. Ele nasceu em Bangu e morou na Rocinha no Vidigal, que são 3 comunidades do Rio de Janeiro, além de ter tido uma infância e adolescência bastante pobres. Isso é importante de ser dito, porque não é tão comum nós termos esse perfil de autor, com a história, com a bagagem do Giovanni. A literatura, infelizmente, ainda é um território bastante elitista. Então é importante nós termos não só personagens periféricos, mas um autor de periferia, uma voz nova, dissonante. E é sensacional como Giovanni escapa da armadilha do exotismo. Ele não está apresentando a favela para uma classe média leitora, não está criando um livro de curiosidades, excentricidades, ou pior, um livro didático com alguma grande moral. Não, o protagonismo realmente pertence aos marginalizados. E um recurso utilizado para o autor para dar uma maior autenticidade, representatividade à obra é a linguagem. Os contos eles são muito orais, cheios de gírias, expressões, e o mais legal, essas gírias não vêm em itálico. Não é uma linguagem externa, estranha ao texto, na verdade é o próprio cerne da obra. O Giovanni não só dá voz aos marginalizados, como respeita as suas diferenças, as suas particularidades. A favela é um ambiente muito rico em narrativas, mas também em formas de expressão. É bem verdade que em alguns momentos eu tive dificuldade em entender o texto, acompanhar algumas passagens, principalmente no primeiro conto, o Rolezinho, que é o mais radical em relação à linguagem, mas eu acho que esse choque, essa estranheza, faz parte da experiência de leitura. Eu sou parte dessa segregação, dessa diferença de classes, dessa desigualdade que caracteriza o nosso país. Então eu acho que essa leitura não só é uma oportunidade que eu tenho para conhecer uma boa literatura, como também de perceber outras realidades, de enxergar o outro. O meu conto favorito desse livro é o segundo, que se chama Espiral. Ele mostra um jovem que se surpreende ao perceber que as pessoas têm medo dele. Quando ele chega perto dessas pessoas, as pessoas abraçam a bolsa, mudam de calçada, entram em lojas. Ele não fez nada, mas mesmo assim as pessoas têm medo dele. Talvez pela cor da sua pele, o lugar onde ele mora, a sua origem. É um medo cheio de poeira de outras épocas, como nos diz o narrador. E nós vamos acompanhando como nasce a revolta, o ódio nesse protagonista. É um conto bem desconcertante, foi o que eu mais gostei, mas tem outros contos tão interessantes quanto. O Giovanni ele tem tido muito sucesso nesse livro, foi um dos destaques da Feira de Frankfurt. Só para vocês terem uma ideia, os direitos de publicação dessa obra foram vendidos para 8 países diferentes, antes mesmo do lançamento dele no Brasil. Isso deve ser inédito. Os direitos de adaptação para o cinema também já foram vendidos, então é bem provável que em breve a gente veja um filme baseado em Um Sol na Cabeça. O Giovanni tem só 26 anos, esse é o livro de estreia dele, e mesmo assim ele já está dando tanto o que falar. Ele foi um dos convidados da Flip desse ano, por isso que eu li o livro nesse momento. Como sempre, nas leituras da Flip, eu vou deixar aqui no box de descrição um link para a playlist que eu criei do evento, com todos os livros dos autores convidados desse ano que eu fui resenhando. Vão lá conferir, porque já tem muita coisa boa. E eu vou deixar também aqui no box de descrição um link para um vídeo do canal dos Espanadores, da Ju e do Caleb. Eles criaram um conteúdo falando não só sobre o livro, mas também sobre a estratégia de marketing,
marketing, processo de lançamento, de entrevistas. É bem bacana para ampliar mesmo a nossa visão, a nossa percepção sobre a obra. Vão lá conferir. Se vocês já leram Giovanni Martins, me contem como foi. Eu acho que é um autor bem bacana de conhecer e de acompanhar. Grande beijo para todo mundo e até a próxima!